Olá, está começando o Maravilha. O país acordou perplexo. A Comissão da Agricultura aprovou a PL que possibilita que mais agrotóxicos sejam colocados na mesa do brasileiro. O Brasil já é o país que mais consome agrotóxicos no mundo. Para tratar de um tema tão importante como a questão do direito à vida e à saúde dos brasileiros, nós temos a presença aqui para conversar. Andréa Basso, médica e agricultora, representa a Eco Caxias. Valdirene Camati Sartori, professora pesquisadora, que coordena o Núcleo de Inovação e Desenvolvimento Sustentável da UFRGS. Muito obrigada pela presença de vocês. Professora Valdirene, esta PL que libera os agrotóxicos de forma indiscriminada, mas que ainda é um projeto de lei e que representa uma ameaça à vida e à saúde das pessoas. O que tu terias para colocar a esse respeito? Esse projeto de lei, ele já tramita desde 2002, né? É chamado PL de agrotóxico, e uma das metas desse projeto é facilitar a entrada de produtos de agrotóxicos e facilitar o registro dele aqui internamente. Sempre que um novo agrotóxico entra no país, ele passa por uma série de etapas para nós podermos identificar, por exemplo, as doses letais mínimas e máximas, né, que ele pode ser utilizado no meio ambiente, então é feita uma série de testes. Só que essa etapa, até então, ela pode demorar em torno de 5, 8 anos, isso é muito tempo. Então, esse novo projeto de lei, ele vem a facilitar a entrada, tá, e a liberação de uma série de agrotóxicos. E olha que interessante, uma série de agrotóxicos que eles são proibidos em outros países. Ou seja, se há proibição... E aqui nós temos uma série que ainda não são proibidos. Sem contar uma série de produtos que eu digo que eles entram made in Paraguai, né? Que são os proibidos mesmo, inclusive em outros países, continuam sendo produzidos por empresas, né? E é assim, é uma coisa muito séria, porque nós temos uma série de agrotóxicos, por exemplo, Tordon, que tem ação herbicida, cujo o potencial de degradação no meio ambiente pode demorar mais de 50 anos. E ainda ele é usado, então um exemplo é Tordon, e nós temos outros aí. Então, eles são chamados também de produtos xenobióticos, então parte desses agrotóxicos, desses biocidas, eles demoram muito tempo a degradar, e eles são chamados de produtos xenobióticos. Demoram muito tempo a degradar. No meio ambiente, eles ocasionam uma série de problemas em todos os ciclos de vida, desde os micro-organismos. Eles são bioacumulados, né? Então, eles ocasionam problemas, sim, a todos os animais, a micro-organismos, a aves, e aos humanos. Professor, eu fiquei observando duas palavras que tu mencionaste na tua fala e que me parece assim, importante para as pessoas entenderem o quanto isso é sério. Porque a gente fala agrotóxico é tóxico, né? Mas quando você falou em letal e herbicida, sida que mata, eu acho importante que as pessoas consigam entender, né, o que um agrotóxico carrega, porque me parece ainda que a palavra agrotóxico é light, vamos dizer, é branda, perto do sentido de algo que é letal e algo que é um herbicida, ou seja, que mata.
tu explicasse um pouquinho só a questão de semântica dessas palavras para o nosso telespectador entender por que esse projeto de lei é tão grave, por que se a gente ainda não acordou, a gente precisa acordar para a gravidade disso. A gente sabe que a maior parte das culturas hoje recebe uma carga de agrotóxicos. Nós temos culturas, por exemplo, na área das frutíferas, que recebem em média 20 aplicações ou mais durante o ciclo produtivo. Né? Então, e outras que recebem agrotóxicos, por exemplo, que não são liberados para aquela cultura. Então, quando a gente vai num mercado, numa fruteira, a gente não sabe quantas aplicações aquele produto, aquele alface, né, aquele repolho ou aquela fruta receberam durante o seu ciclo produtivo. Dentro do grupo dos agrotóxicos, nós temos os chamados inseticidas, que controlam insetos. Nós temos o grupo dos fungicidas, que controlam fungos. Nós temos os bactericidas, que controlam bactérias. E nós temos também o grupo dos herbicidas. Todos eles, nós temos uma vasta literatura que comprovam que eles estão ocasionando, sim, uma série de problemas na situação atual da humanidade. E assim, só para lembrar que nós estamos numa situação que as pessoas estão cada vez mais doentes, elas muitas vezes pecam porque elas consomem, inclusive, medicamentos de forma excessiva, elas têm uma alimentação desestruturada, consomem uma série de produtos ricos, por exemplo, em açúcar, em farináceos, não têm uma atividade física adequada. Então, é uma série de fatores mais ligado a esse uso indiscriminado de agrotóxico. Ou seja, a vida passa a ser um mero detalhe dentro do mundo dos negócios que está por trás de uma PL como essa. Isso. O que comanda é o dinheiro. Andréia, o que tu terias para nos colocar, seja do ponto de vista da saúde, e depois também eu sei que você é uma agricultora sem agrotóxicos, né? Linkar essas duas coisas, saúde, alimentação saudável. Muitas entidades se manifestaram contra por alguns das particularidades dele, né? Então, por exemplo, assim, todas as instituições ligadas à saúde, né? Por exemplo, o Ministério da Saúde, porque a Anvisa fazia parte da liberação, estudando toxicidade, efeitos colaterais, né? O Ministério do Trabalho, que vai expor os trabalhadores a mais agrotóxicos, né? O Ministério do Meio Ambiente, que fazia fiscalização ambiental. Então, eles querem que tudo isso seja feito pelo Ministério da Agricultura, ou seja, fica um controle só dentro do Ministério para todas essas coisas. E vem em desencontro também a Lei dos Agrotóxicos, que é uma lei no Brasil de 1989, e ela é muito semelhante à lei europeia. Então, o que tem diferente o Brasil da Europa? É que aqui não funciona, porque não funciona a fiscalização. Até agora, o registro deles, ele era feito dentro de uma legislação rigorosa. Então, o que eles querem? Eles querem tirar isso. Eles querem que em 2 anos, no máximo, eles sejam aprovados. E aí, a gravidade de tudo isso. Quem faz os estudos são as mesmas empresas que produzem o produto, porque laboratórios independentes são estudos muito caros, que são inviáveis de se fazer. O laboratório francês que estudou o glifosato, há 4, 5 anos atrás, foi fechado. Um laboratório independente que mostrou câncer de mamas em ratos por causa do glifosato. Então, esse projeto é uma coisa assim catastrófica se for aprovado. Então, a gente vai ter que fazer alguma coisa como sociedade para tentar evitar isso, porque do jeito que ele está, e se ele for levado para o Congresso, ele vai ser aprovado. Porque existem muitos lobbies dessas empresas, no ano de eleição, esses deputados eles ganham fortunas para suas campanhas baseadas nisso. Por exemplo, o Luiz Nishimori, que é o relator desse projeto, ele tem 2 empresas agrícolas, uma no nome da mulher e uma no nome da sogra. Ele é um ruralista do Paraná, ele era plantador de soja. E ele é o relator do projeto. Isso é uma coisa assim que num país sério não poderia acontecer. Como é que alguém vai legislar em causa própria? Há um conflito de interesses aí, né? Não tem como fazer isso. Isso é uma coisa tão assim clara, né? Todo mundo sabe disso e não acontece nada.
Ele, por exemplo, ganhou 2,5 milhões de reais para a campanha na última eleição. Como é que ele vai legislar a favor disso? Ou contra isso? Isso é uma coisa, assim, dantesca, né? Quem se posicionou contra, então, foram todas essas entidades, inclusive a Fiocruz, o Instituto Nacional do Câncer, e os ministérios, como eu tinha falado. E o que a gente vê nisso é que muitas vezes eles argumentam que existem um monte de estudos mostrando que isso não é tão tóxico quanto as coisas vinculadas à saúde falam, né? Só que isso é mentira. Hoje já existe, apesar da dificuldade, muitas instituições que estão estudando e estão mostrando os problemas disso, né? Uma pesquisadora de geografia da Universidade de São Paulo fez um estudo com um mapeamento das intoxicações pelos agrotóxicos e onde se comercializa mais e se usa mais agrotóxico. Um pesquisador da Universidade Federal do Mato Grosso, Vanderlei Pigatti, ele fez um trabalho numa cidade, no Mato Grosso, que usa mais ou menos 1 bilhão de litros de agrotóxicos, uma cidade que planta soja. E ele mostrou que todas as águas da cidade, a cidade é abastecida basicamente por poços artesianos, todas as águas contêm glifosato. E só para a gente falar do glifosato, que é o mais comum, né? Então, assim, ó, ele tem um monte de estudos mostrando que ele é um disruptor endócrino, que a gente chama. Ele mimetiza os hormônios. Então, assim, ó, câncer de mama, câncer de próstata estão diretamente relacionados com ele. Alterações de tireoide, hipotireoidismo, que é uma coisa muito frequente agora na sociedade, estão relacionados com esses agrotóxicos. Casos de autismo, de depressão e um monte de outras doenças estão diretamente relacionados com eles. E a gente vê que muito pouco é feito nesse sentido, né? Quando saem os estudos dizendo assim, tem a quantidade mínima permitida, né? Isso também é um pouco de, assim, uma falácia. Porque o que acontece? Os níveis permitidos no Brasil, como por exemplo do glifosato, é 5 vezes maior do que o nível permitido na comunidade europeia. Até eu trouxe alguns exemplos, assim, que nem do glifosato, por exemplo. Então, na União Europeia é 0,1% microgramas por litro, né? E aqui no Brasil é 500 microgramas, né? Então, isso também é uma coisa que a gente vê que vai de encontro só aos interesses das multinacionais. E como a professora Valdirene disse, assim, ó, a gravidade de tudo isso é que essas doenças produzidas por essas substâncias são tratadas por esses mesmos laboratórios que vendem os medicamentos, os quimioterápicos, né? Ou seja, há um interesse maquiavélico, vamos dizer, né? Sim, infelizmente. Em produzir a doença para vender o medicamento. Eu estava acompanhando o teu raciocínio e pensando nas informações que a gente tem hoje que são correntes, né, de países da Europa que já estão na perspectiva de serem países livres de agrotóxicos. E aí nós estamos na contramão daquilo que é feito lá fora. Então, o quanto as pessoas precisam dar-se conta de que um ano eleitoral, por exemplo, ele é decisivo para as pessoas observarem, e já tem aí uma série de materiais que foram produzidos para dizer quais são os deputados que estão votando a favor de um projeto de lei, né, desse que vai para votação no Congresso Nacional, e que é importante que se as pessoas se mobilizem e se deem conta de que elas precisam dizer para os deputados que quem votar favorável a um projeto como esse, que é um projeto de morte e não de vida, vai ter o troco na hora das eleições. É mais ou menos por aí, professora Valdirene, a gente precisa abraçar, né? Porque não adiantam os estudos, as pesquisas, às vezes se diz que não existe literatura, né? E vocês trouxeram aqui um vasto material de estudos, de literatura, até estava me chamando muita atenção, 100 anos de mentira. Como proteger-se dos produtos químicos que estão destruindo a sua saúde. E aí a gente precisa dizer para as pessoas, 2018 é um ano de eleição. Há deputados que vão votar favoráveis a um projeto como esse. Merecem o nosso voto? Professora Valdirene. O que a gente percebe na situação atual é que todos nós, né, os jovens, as pessoas mais envolvidas ou mais diretamente envolvidas, nós temos que observar mais o que está acontecendo ao nosso redor. Nós temos que ler mais, nos preocupar mais com a saúde, com a área ambiental, tá?
A situação atual do planetária, gente, nós geramos muito lixo. Muito lixo, tudo que é tipo de lixo nós geramos. Tá? Então, se continuar desse jeito, né, muitos pesquisadores dizem que seria necessário 1,5 planeta a 2 planetas, tá, para suportar a quantidade de lixo que nós produzimos. Né? E dentro desse lixo, nós temos também todos esses resíduos de agrotóxicos. E que, inclusive, é um lixo que não pode ser descartado da mesma forma como se descarta qualquer outro tipo de resíduo. E aí eu fico imaginando também a condição de vida desse produtor, que muitas vezes vai fazer o uso desse agrotóxico sem a mínima formação adequada no manejo, né? Os riscos, os danos. Muitos não usam EPI, que é o equipamento de proteção. Muitos não usam, dizem que usam, mas não usam. Tá? Mas quando ele está aplicando um agrotóxico, nós temos uma série de informações aí. Tá? Muitas vezes eles não respeitam carências, tá? Usam de maneira indiscriminada. Isso tem que cuidar muito bem, às vezes próximo aí às bacias de captação de água. Tá? Quando a gente vai consumir um alimento, se a gente for fazer uma análise, ele vai ter uma maior ou menor quantidade de resíduo permitido. Só que tu não vai passar o dia comendo só algumas folhas de alface. Tu vai comer outros alimentos também. Tá? Então, se você consumir só alface durante 1 mês, tá? Tu vai ter 1 ou vários resíduos de alimentos, que são doses homeopáticas. Então, tu pode ser que daqui a 10, 20, 30 anos vai desenvolver algum tipo de doença. Só que não é assim que acontece. A gente não consome apenas um tipo de resíduo de agrotóxico que é permitido. A gente consome vários e vários tipos de resíduo. A gente nunca sabe se o resíduo que ele é minimamente ou como é que é a quantidade de resíduo que tu está consumindo daquele alimento. Então, nós temos que observar. Tá? Se nós temos um local em casa onde nós podemos cultivar algum alimento, em casa. Façam isso. Hoje em dia tenho acesso a feiras orgânicas. Tu conhece aquele produtor? Ele aplica quanto ele aplica de veneno. Então, nós temos que instigar mais os sistemas de produção. Da onde que vem o alimento? Será que nós precisamos consumir um alimento que agora aqui no sul, ele é produzido lá na região de São Paulo, lá para cima? Será que é extremamente necessário? Então nós temos que ler mais. Quanto de produto químico esse alimento tem para chegar até aqui e depois permanecer? Né? Quanto tempo na gôndola do supermercado, depois na geladeira da casa da gente? Então nós temos que prestar mais atenção. Nós temos que ler mais, estudar. Andréia, da tua experiência com essa questão da agricultura orgânica, o que tu poderias colocar para a gente até nessa linha que a professora Valdirene coloca, da importância da gente começar a se dar conta do que a gente está ingerindo? Isso que a professora Valdirene falou é bem importante, porque essa é uma das coisas básicas da agroecologia, né? Que é respeitar, por exemplo, a sazonalidade dos produtos. Então, o produto da tua região é que tu vai consumir, para diminuir todo esse gasto energético de produção e de transporte, por exemplo, do mamão da Bahia, da manga que vem lá do norte, do nordeste, para a gente consumir aqui no sul. Enquanto, por exemplo, nessa época, que é a nossa época do frio, a gente tem as frutas cítricas, que são muito mais indicadas, né? Porque tem altos teores de vitamina C para prevenir as doenças relacionadas com o frio, né? Então, isso que a professora falou é muito importante, assim, a informação hoje ela está disponível, sabe? As pessoas podem se informar, podem ver, assim, o que é melhor para a sua saúde, e eu acho que, assim, não é o médico que tem que dizer assim, tu tem que cuidar da tua saúde. Não, isso é uma questão individual de cada um. Eu acho legal um negócio que a Bela Gil fala, que ela diz assim, que comer hoje é um ato político. Porque a gente tem o direito e o dever de escolher o que a gente vai comer, né? Então, assim, a gente pode escolher comida sem veneno.
A ONU, ou a FAO, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação e Agricultura, publicou esse ano um negócio dizendo que a agroecologia pode realmente alimentar o mundo. A gente ficou muito feliz que uma organização assim tenha se posicionado dessa forma, porque quando a gente, como agricultor, diz que a agricultura orgânica pode alimentar o mundo, a agroecologia, a gente é muito debochado. Só que a gente esquece das coisas básicas, por exemplo, assim, o Ministério da Agricultura, acho que faz um mês, lançou um negócio dizendo que não é 70% do alimento que chega na mesa do brasileiro que vem da agricultura familiar, e sim 80%. Esse estudo de 70% era de 2016, então agora em 2018 eles disseram não, 80% do alimento que chega na mesa do brasileiro é da agricultura familiar. E essa agricultura familiar é que tem que ser incentivada para que as pessoas permaneçam no campo e produzam de forma sem veneno. Porque quem diz que o agronegócio alimenta o brasileiro é uma mentira, e isso é uma mentira clara já para um monte de setores. Assim, o agronegócio produz royalties e commodities que são para exportação. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a soja não paga nem ICM. Então, o que ela tira da gente? As nossas terras férteis, tira a nossa água, envenena a nossa água e leva royalties e commodities para o exterior. Enquanto uns poucos ganham, o Estado fica mais pobre. Essas terras da soja, então, são terras que poderiam ser produzido alimento para os gaúchos. Antigamente se plantava trigo nessas terras. Hoje o nosso trigo vem da Argentina, por exemplo. Então, existe uma total inversão de valores e uma total inversão da informação. Eles dizem assim, não, porque sem o agronegócio que traz um monte de divisa para o Brasil. Mentira, traz divisa para poucos. O Brasil precisa produzir alimento e não grãos que vão alimentar animais confinados em outros países do mundo, né? E envenenando nossa água, destruindo nossos biomas. O Pampa está sendo destruído, o Cerrado tem mais de 70% do Cerrado destruído para produzir soja. O que está acontecendo nisso é uma vergonha. E o pessoal da área técnica, tipo os agrônomos, assim, que ainda dizem que é impossível produzir através da agroecologia, o que falta para eles é estudo. Porque tem condições. Isso tudo é viável, é economicamente viável e assim, ó, é o único jeito de ser sustentável e a gente não desaparecer no planeta. Porque do jeito como a gente se comporta hoje, a gente está se comportando como uma praga, a gente está destruindo o planeta. Como a prof falou, assim, ó, em agosto do ano é o tempo que diz que termina aquele prazo que a gente usou os recursos de um ano do planeta, né? A partir de agora nós estamos usando recursos de anos vindouros, né? E isso é insustentável, né? Sim. Tem algumas mentiras que passam a ser verdades e que tu desconstruíste um pouco aí, né? Porque lembra assim daquela época que se dizia que então tinha que se produzir bastante para resolver a fome no mundo. Quer dizer, se produz toneladas, as commodities estão aí e nós estamos cada vez mais com pessoas miseráveis que não têm um mínimo, né? Se é que a gente pode dizer que um ser humano precisa de uma ração básica, mas nem isso as pessoas têm garantido. Então, não é uma verdade, né? Que a produção em grande escala, ela visa alimentar a população, né? Nós continuamos com populações famintas, o próprio Brasil que já saiu do mapa da fome, volta, né, a integrar o mapa da fome novamente. Então isso é uma falácia, isso não é uma verdade. Então a gente precisa começar a desconstruir essas mentiras que foram criadas, né? E é preciso também que a gente se dê conta que a ideia de saúde, ela não vem do medicamento, mas ela vem de uma alimentação que seja saudável. Às vezes, as pessoas discutem a questão do preço, do valor, né, da produção, mas as pessoas não se dão conta quanto custa uma caixinha de remédio e todos os efeitos colaterais que esses medicamentos têm na saúde das pessoas. Então, a gente está se encaminhando para o final do programa e eu gostaria que vocês fizessem uma fala no sentido do como a população pode, já que nós temos informação, se apropriar, discutir. Como os jovens, eu costumo sempre dizer para os meus alunos, vocês não precisam gostar de política, embora a vida seja um ato genuinamente político. Né? Mas eu precisa se envolver na política partidária, mas tem tantas bandeiras importantes hoje que a juventude precisa participar, e essa questão ecológica, essa questão da saúde, né, de uma alimentação que signifique saúde para a pessoa, pode ser uma bandeira que a juventude abrace, se mobilize para evitar que projetos, né, tão letais para os seres humanos possam ser aprovados no Congresso. Então, o que vocês deixariam para o nosso telespectador como uma possibilidade, o que as pessoas podem de fato fazer para, junto com vocês, que são duas
estudiosas dessa área, né, pesquisadora, você que produz também, né, Andréia, que está muito relacionada a essa questão da saúde, para que as pessoas que estão nos assistindo, nos vendo nas nossas redes sociais, no Facebook, no YouTube, né, se engajem nessa dimensão de que a vida é o bem maior e que o agrotóxico só serve, né, para produzir riqueza para alguns, para uma minoria. O foco aqui, tá, no meu ponto de vista, é nós trabalharmos a juventude e as crianças. Né? Nós temos um projeto junto à universidade que é agroecologia e segurança alimentar. Nós estamos trabalhando nas escolas, aqui, em algumas escolas do município, escolas particulares, onde nós estamos mostrando às crianças, ensinando as crianças a produzir alimento. Então, em áreas de escola que tem horta, nós estamos trabalhando as crianças a agricultura orgânica, a agroecologia e segurança alimentar. É ensinando elas a produzir alguns alimentos, a colher e a fazer reconexão com a natureza. Porque é isso que está nos faltando. Um dos motivos que nós estamos adoecendo é porque nos falta fazer a reconexão com a natureza, ter vivência junto à natureza. Tá? É saber o que nós podemos coletar, muitas chamadas plantas invasoras ou plantas daninhas, são plantas espontâneas e que são plantas alimentícias. Nós podemos consumi-las, elas. Então, esse é o nosso trabalho via universidade. Nós estamos trabalhando com as crianças. É um trabalho maravilhoso, né? E elas estão fascinadas. Eu me lembro quando criança, né, que às vezes a gente saía para colher cogumelos. E aí a mãe sabia como fazer, né, aquele cogumelo. E era bem de senso comum, a gente reconhecia o que podia ser usado, né? E ela fazia um prato e ela dizia, isso aqui tem tanta proteína quanto a carne. Então essas, né? memórias... E hoje, de repente, as crianças vão achar que leite vem da caixinha, né? Porque elas não conseguem mais nem identificar que o leite deveria ser produzido pela vaca, embora nós não saibamos se lá na caixinha, de fato, tem leite de vaca, né? Então essa é uma memória biocultural dos povos que está sendo destruída. Não só do Brasil, mas como uma situação planetária. Andréia, eu gostaria então que tu falasse até um pouquinho onde é que as pessoas podem, né? A gente sabe que tem estabelecimentos comerciais que terminam comercializando produtos orgânicos, né? Mas que tu também falasse um pouquinho desse teu trabalho e aonde as pessoas podem encontrar alimentos que sejam mais saudáveis. Então, tem algumas lojas na cidade de produtos orgânicos, né? Mas a gente sempre aconselha o pessoal, assim, ó, em primeiro lugar, ir para a feira, né? Porque a gente acha muito importante esse contato direto com o agricultor, né? Essa coisa de tomar pra gente a responsabilidade sobre a nossa saúde, então, começa na alimentação. Então, assim, vai na feira, conhece quem está plantando o teu alimento. Eu acho uma inter-relação, assim, maravilhosa, assim, né? De saber de onde está vindo a tua comida. E daí vai um pouco de encontro disso que a professora falou, do negócio de insegurança alimentar. Então, hoje no mundo, mais ou menos 5 grãos e a batata são a alimentação de toda a humanidade. Então, a gente perdeu aquele negócio regional de comer as coisas do local. Como tu disseste, as crianças hoje não sabem coletar nada para comer, né? Porque não tem esse contato com a terra, não tem contato com a natureza. A gente está perdendo fontes nutricionais muito importantes, tanto que a FAO, no último relatório lá sobre a fome, ela diz assim que não é só ter alimento para toda a população mundial, tem que ter alimento de qualidade. Esse alimento tem que ter um valor nutricional. E não é, por exemplo, alimentar com soja, por exemplo, que às vezes pode se tornar um antinutriente, que vai dar os nutrientes necessários que a gente precisa. E o que acontece com isso? Uma população mal alimentada, ela tem muita, por exemplo, as crianças têm muita dificuldade de aprendizado, né? Porque assim, faltam micronutrientes que essa agricultura que está aí do agronegócio, essa agricultura com insumos químicos e com agrotóxicos, diminui a disponibilidade desses micronutrientes que são essenciais para a bioquímica e para a fisiologia do corpo funcionar normal. Então, hoje se diz assim, que 30% ou 20% do que a gente manifesta de características, inclusive de doenças, é genética, mas o resto se deve ao meio onde é que a gente está inserido. Não são só os agrotóxicos que produzem câncer, existem muitas outras substâncias químicas que nós estamos sendo expostos,
por exemplo, nos produtos de higiene, nos produtos de limpeza e no ambiente em geral, que estão nos ocasionando todas essas doenças, né? Então, a gente precisa tomar para nós a responsabilidade sobre a nossa saúde e tentar melhorar essa nossa relação com a agricultura local, que a gente vai fazer o que com isso? A gente vai incentivar pessoas a ficar no campo, a produzir de uma forma saudável, porque a gente vai estar cobrando isso, e a gente pode sim, então, também, politicamente, escolher quem nos representa e que não façam esses absurdos que está acontecendo agora, né? É uma responsabilidade individual, com certeza. Bom, estamos chegando ao final do programa. Maravilha agradece muito a presença da professora Valdirene, da Andréia Basso, médica e agricultora sem agrotóxicos, né? E fica aqui a nossa contribuição para que as pessoas busquem esclarecimento, olha a quantidade de material, de livros que nós temos à disposição e encarem que cuidar da saúde é uma necessidade para ter saúde, menos alimento com agrotóxico.